Pessoal, boa tarde. A gente vai começar aqui os nossos vídeos da revisão da matéria de gestão da qualidade, e nós vamos trabalhar aqui com alguns dos temas que vocês tiveram mais dificuldade em estar entendendo aí para fazer a prova e tudo mais, para que vocês consigam estudar aí nessas próximas semanas e fazer a próxima prova, ok? Eu vou passar alguns desses pontos iniciais do nosso slide. Algumas coisas eu nem coloquei na prova, como por exemplo esse caso aqui da folha de verificação. Então eu já vou direto ao ponto, que é o que eu quero que vocês mais consigam trabalhar aí na sua vida de gestor, de administrador e aí na sua carreira, quem for aí trabalhar com essa parte de qualidade. Um primeiro ponto aqui seria o gráfico de Pareto. Eu vi que muita gente teve dificuldade de fazer o gráfico de Pareto, apesar de ter sido uma das questões que teve aí o maior nível de acerto, mas ainda assim houve uma quantidade considerável de pessoas que não conseguiram entender como se faz um gráfico de Pareto. Foi fazendo um gráfico qualquer, fazendo um monte de linhas lá, sendo que na verdade o gráfico de Pareto ele tem uma ideia, ele tem uma lógica, e se você não entende essa lógica, você não consegue fazer o gráfico. É simples assim. Então qual é a lógica para fazer o gráfico de Pareto? A lógica é o seguinte: a ideia do Pareto ela segue essa performance aqui, ó, dizendo o seguinte, que 80% dos resultados eles são ocasionados por 20% dos fatores, das causas dos problemas. Ou seja, 80%, se a gente for tratar isso para questão de gestão da qualidade, 80% dos problemas podem vir de 20% das possíveis causas, ou 80% das ocorrências de um problema, que é o mais comum, podem vir aí de 20% de suas possíveis causas. Ou a gente ainda pode entender também, pensando nessa ideia do 80-20, 80% de toda a frequência, de tudo que aconteceu de errado no nosso processo, nossa empresa, nossa produção, no nosso atendimento, no marketing, na divulgação. 80% de tudo que aconteceu errado, a gente pode entender que provém aí de 20% de todo o conjunto de problemas que ocorreram nesse processo aí. Então aí tem várias interpretações. A questão que vocês precisam saber é que é 80-20, e como que eu demonstro essa ideia do 80-20 em um gráfico, já que eu estou falando de um gráfico de Paretos, que é um gráfico de barra, né? O Pareto ele tem esse formato. Então aqui eu vou colocando as minhas causas, ou os meus tipos de ocorrência que aconteceram, ok? Aqui nessa parte em barras, essa parte em azul, eu vou colocando a frequência normal que eles tiveram. Perceba que eu tenho que colocar do maior para o menor, ok? Eu não posso simplesmente colocar a esmo ou na ordem que aparece para mim lá, não. Tem que colocar sempre do maior para o menor. A ideia do Pareto, de início, básica, é sempre ordenar do maior para o menor, fazer uma ordenação decrescente. Essa linha vermelha é a frequência relativa que cada um tem. Nós vamos entender como é que se faz essa frequência. Então aqui nós tínhamos esse problema. Estava acontecendo é que as pizzas estavam atrasando na entrega delas, e aqui houve algumas ocorrências que resultaram nesse atraso de entrega das pizzas, né? Aqui indisponibilidade de forno, indisponibilidade de motorista, assim por diante. Cada uma dessas ocorrências ela teve uma frequência. Por exemplo, a indisponibilidade de motorista foi o que mais aconteceu, ok? E o atraso do entregador foi uma dos que menos aconteceu. Então aqui eu tenho a frequência de cada uma delas. Isso aqui no caso é uma folha de verificação, vou verificando e fazendo os pauzinhos. No total deu isso daqui. Você percebe que realmente 29, aqui está o valor. Indisponibilidade de motoristas é a maior frequência. Então como é que eu vou fazer esse gráfico de Pareto? Eu vou pegar aqui o auxílio do Paint para que a gente consiga fazer esse gráfico. Então, primeira coisa aqui, eu vou fazer como se vocês estivessem fazendo uma prova, ok? Então eu vou fazer aqui sem auxílio do Excel, sem nada, só como se você estivesse fazendo à mão mesmo, pra vocês entenderem como é que o processo em si de se elaborar um gráfico de Pareto. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar aqui um plano cartesiano, ou um plano de gráfico mesmo, comum. Não precisa, no caso de uma prova,
ser exato, ter um desenho bem feito, não tem problema não, tá? Isso aqui não faz diferença. Aí agora colocamos aqui nosso plano. Isso daqui, essa parte aqui de cima, essa parte que tá para cá, vai ser a minha frequência, ok? E isso aqui que tá nessa região aqui vão ser as minhas ocorrências, ok? Vou colocar o C aqui, ocorrências, beleza? Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ordenar os meus problemas do maior para o menor. Então eu tenho que pegar aqui. Qual é o maior? O maior é esse, ó, indisponibilidade de motoristas, está com 29. Então indisponibilidade de motoristas, antes de eu ir para o gráfico, primeiro eu tenho que fazer alguns cálculos, né? Então indisponibilidade de motoristas eu vou colocar aqui como número 1, para eu não precisar ficar escrevendo eles aqui embaixo. Eu posso numerá-los aqui do lado, que aí fica bacaninha, tá? Então esse aqui vai ser o número 1, primeiro, indisponibilidade de motoristas. O que está em segundo, é logo de cima, indisponibilidade de forno, 23 vezes. Então aqui indisponibilidade de forno 2 vezes. Aliás, o segundo aqui na minha sequência. Terceiro aqui, que está com 11, é esse, erro na lista de endereço. Terceiro na sequência. O próximo, atraso do entregador, está com 7. É o quarto na sequência. E o quinto são os outros, né? Que está em último aqui, 3. É o quinto na minha frequência. Ok? Então fiz aqui a ordenação. Eu vou colocar essa mesma ordenação aqui só para a gente facilitar, tá? Eu vou primeiro dividir esse gráfico aqui. Como eu disse, não precisa ser tão exato não. Pode ser algo bem... Você vê que eu não estou utilizando nenhuma métrica nem nada do tipo aqui não, entendeu? Eu vou me ater a esse tipo de coisa para que a gente faça como se você estivesse fazendo mesmo. Então, esse primeiro aqui que nós temos é o número 1, depois vai para o número 2, 3, 4 e 5. Pronto. Então aqui quando você olhar número 1, qual que é o número 1? Olha aqui no quadro, indisponibilidade de motorista. Bom, já sei, não precisa ficar escrevendo isso aqui embaixo não. Agora eu venho fazendo as minhas barrinhas, né? Para eu fazer eu vou utilizar esse daqui. Vou utilizar aqui um preenchimento azul, só para a gente pegar aqui, ok? Deixa eu só ver que tá, isso tá correto. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e fazer cada um dos meus gráficos. Então o primeiro aqui, número 1, qual é a frequência absoluta dele? 29. Então eu vou colocar aqui 29. Eu não vou aqui pegar, por exemplo, 29, vou colocar aqui bem simétrico. Não, eu estou pedindo para você fazer um gráfico numa prova que vai servir só para uma análise. Então não precisa ser algo exato, ok? Simétrico, bonitinho, não. Então eu vou entender que 29 está mais ou menos... aqui, ok? Vou colocar aqui no céu. 29 está mais ou menos aqui. Beleza? Então 29. E aqui eu vou colocar só o 29. Não vou nem colocar os outros. Ok? Olha só o que eu vou fazer. Vou vir aqui e agora eu vou fazer o gráfico mesmo. Vamos lá. O gráfico aqui. Então o número 1, disponibilidade de motoristas, 29. Vem, coloca ele aqui. Vou colocar aqui na cor azul. Ok? Beleza? E vim e fiz. Aí eu vou desenhar. Se fosse para vocês fazerem, seria da mesma maneira. Eu vou até fazer como se vocês estivessem fazendo aqui, né? Então aqui, coloca aqui, vem aqui. Vai ficar meio torto, vai, não tem problema, entendeu? Mas para ficar assim mais visível para vocês, eu vou colocar aqui essa tabelinha, fica mais
mais fácil de se entender, né? Aqui. Ok? Então pronto, coloquei aqui. Vou até pintar ela, né? Pra gente perceber. Aqui no caso tá 29. Beleza? Opa. Aqui. Ok? Agora o próximo aqui é... Deixa eu só pintar aqui de uma cor diferente. E aí não tem destaque maior. Isso. Pronto, o próximo aqui agora é o número 2. Número 2, indisponibilidade de forno. Qual é a frequência dele? 23. A 23 está um pouquinho abaixo de 29. Não precisa ficar medindo, não precisa nem colocar o 23 aqui. Vem aqui e coloca, ah, tá um pouquinho abaixo. Então vem, coloca o mesmo, coloca aqui. Entendeu? Tá vendo como você pode ser um pouco mais flexível na hora de fazer, né? Então número 2 aqui, 23, né? Então vou colocar ele aqui, vou construir ele aqui assim, beleza? Esse aqui é o próximo. Eu só fiz aqui na cor errada, né? Beleza? Aí aqui pronto. Aí agora nós vamos pro próximo. O próximo é o número 3. Número 3, erro na lista de endereços. Tem quanto? 11. 11, aqui tá 23, então 11 é basicamente a metade de 23, quase a metade de 23, né? Então eu vou entender que é metade disso. Então a metade desse daqui, mais ou menos aqui na metade, vem coloco. Perceba que eu vou construir nele de maneira rápida, sem precisar ter todo aquela preocupação com o design e tudo mais, entendeu? O último aqui é o penúltimo, número 4 é atraso do entregador. Número 7 tá um pouquinho acima da metade de 11, tá mais ou menos por aqui assim. Eu venho e coloco aqui, entendeu? Pronto, coloquei aqui. Aí eu vou só destacar, ok? E o último aqui é número 5, outros, que só tem 3 ocorrências, tá um pouco abaixo da metade de 7. Vem, coloca aqui, ok? E pinta aqui, pronto. Pois bem, pessoal, fiz aqui a minha frequência absoluta. Agora eu vou fazer minha frequência relativa. Como é que eu faço essa minha frequência relativa? Primeiro eu vou ordenar eles, cada um deles aqui. Então vou colocar aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Aí eu vou só deslocar eles um pouquinho para baixo aqui, que eu vou precisar de um espaço. E agora eu vou colocar as minhas frequências. A primeira aqui eu vou chamar aqui de a própria frequência absoluta. Lembra daquelas tabelas de frequência que vocês faziam? É o mesmo princípio lá que vocês fizeram lá em estatística, é o mesmo princípio. Então número 1 aqui é 29, a frequência absoluta dele é simplesmente a quantas vezes ela aparece, simplesmente isso, 29. A segunda aqui, número 2, 23. O terceiro aqui, 11. O quarto, 7. O quinto, 3. Agora eu vou fazer a minha frequência relativa. Como é que eu faço essa minha frequência relativa? Simplesmente eu vou pegar esse total que eu tenho aqui, que ele já me deu, que é 63. Ok? 63. E vou dividir cada valor por esse número aqui, 63. Então 29 dividido por 63, se você for fazer aí na sua calculadora, né, você vai fazer lá 29 dividido 63, isso vai ser igual, então fazendo aqui 29 dividido por 63,
E o valor que vai dar na sua calculadora, provavelmente, considerando aí a variação, a aproximação dela, vai dar 0,4603, ok? Você vai pegar isso aqui e vai jogar em percentagem. Então vai ser o que? 46,03%. Aí que você pode arredondar, tá? Aqui a gente vai ajustando essa frequência relativa aqui. 46,03%, arredonda aí para 46%. Ou seja, o valor nosso lá, ele vai ser de 46% de frequência relativa. Aí eu nem vou colocar porcentagem aqui, porque eu já vou entender que essa frequência relativa, ela já é em porcentagem, tá? 46%. Aí aqui eu vou apagar isso aqui, tirar essa bagunça. 46%. Frequência relativa desse, aí você vai na sua calculadora, faz lá 23 dividido por 63, dá 0,36,5, 36,5. Eu vou arredondar aí pra cima, tá? 36,5%, vou arredondar pra cima, vai ser 37%. 11 dividido por 63 vai dar aí 17,46. Vou manter em 17. Sete dividido por 63 é múltiplo, né? Aí dá 0,11, 11%, 11,11 na verdade. Eu vou manter em 11%. E o 3 aqui eu vou pegar justamente o valor que falta. Então vamos lá. 46 mais 37 dá 77, 83. 83 mais 17 dá 90. Pera aí, deixa eu ver aqui, então parece que tem algo errado aqui. 46, 37, 77, 83, tá certo. Isso aqui já dá 100% já. Isso aqui tem algum erro nessa questão aqui, pera aí. 29 com 23 dá 49, 52. 52. Opa, não é 63 o total não. Tá aqui errado o exercício. Agora que eu fui observar, ó. Esse exercício aqui ele tá errado. O total aqui não é 63. Se a gente for contar aqui, ó, 29 com 23 dá 49, 52. Com mais 11, 63. Com mais 7, 70. Com 3 dá 73. Faltou 10 aí. Agora a conta vai ficar certa. Então vamos lá. Faz aí 29 por 73. 29 dividido por 73 dá 39,72. Eu vou arredondar aqui para 40%. 23 por 73 dá 31,5%. Eu vou arredondar para 32%. 11 por 73 dá 15%. 7 por 73 dá 0,09. Isso 9,5%, né? Eu vou colocar aqui para 10%. Então o restante aqui vai ser a diferença para chegar aqui em 100%, né? O total aqui tem que bater em 100%. Então, 40 mais 32 dá 72. 72 com 15, 87. Com 10 aqui 97. Vamos ver se está certinho. 72, 87. 87 com 10, 97. Aí o 3 aqui, por coincidência ou não, vai dar 3%. Por causa dessas diferenças que deram aí, né? É claro que 3 não é 3% de 73, né? É um pouco menos, é 2, alguma coisa. Mas aqui a gente vai deixar em 3 para poder fechar em 100, ficar certinho, tá? Só a título disso mesmo. No final das contas não vai fazer diferença nenhuma para o nosso Pareto mesmo. Aí agora, além da frequência relativa, eu tenho que pegar a frequência relativa acumulada, o somatório lá dela, da minha frequência relativa.
que é o que? Eu vou somando um com o outro. Então 40, tem alguém aqui? Só tem 40 mesmo, então eu coloco 40. Próximo, 40 com 32, 40 com 32 dá 72. 72 com 15, 87. 87. 87 com 10, 97. 97 com 3, aí fecha aqui em 100, fechou certinho. Essa frequência relativa também é porcentagem. Olha só, pessoal, essa tabela de frequência, vocês viram lá em estatística, viram como é que faz? Isso aqui eu não tenho, eu não passei exatamente, só tenho passado na minha aula, porque isso aqui já você tem que saber, ok? Na questão da prova, na resposta da prova, eu quero é só o gráfico. Esses cálculos aqui, você mesmo faz lá no cantinho, não precisa demonstrar isso aqui bonitinho igual eu coloquei não, ok? O importante mesmo é o gráfico. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor que nós temos, esses valores que nós temos aqui, ó, de frequência relativa. Eles é que serão os valores que irão entrar aqui no nosso gráfico como gráfico de linha, ok? Como eles estão em percentagem e essa frequência aqui ela está em valores numéricos normais, até inteiros, eu tenho que criar uma outra barra que vai ser uma barra de percentagem. Vou criar ela aqui, deixar ela certinha, ok? Pronto, criei uma barra de percentagem. Aí 29 que está aqui, que é o primeiro, corresponde a quantos por cento de frequência relativa acumulada? 40%. Então 29 aqui, que é o primeiro, né? 40%. Eu vou colocá-lo aqui, ó. Então aqui vai ser 40%. Isso aqui tem em percentagem, tá? Aí o próximo aqui, aí eu venho, o que eu faço aqui agora? Eu vou pegar um pontinho vermelho. Vou fazer um pontinho vermelho aqui em cima da borda em cima do gráfico. E agora vamos lá. Qual é a próxima frequência relativa? É 72. 72%. Ou seja, se eu juntar a frequência do 1 e o 2, os dois juntos somam 72% do total. É assim que a gente interpreta um gráfico de parede. Aí 72% está um pouquinho mais lá para cima. Eu não vou nem me ater aqui a estética não, vou colocar aqui logo, beleza? Aí 87%, aí o próximo, se eu juntar com o terceiro vai ter uma frequência de 11. Os três juntos somam 87% do total. Então eu vou vir aqui, vou só medir mais ou menos aqui. Pronto, fiz a minha próxima risca aqui. O terceiro, frequência relativa dele vai ser de 87%. O próximo aqui é 97, quase chegando em 100, né? Então quase chegando em 100 aqui, 97, e o próximo é 100. Pronto, fiz aqui o meu gráfico de parede. É assim que você vai fazer aí no seu caderno. Perceba que eu não fiz medição simétrica nem para colocar a frequência absoluta, nem para colocar a frequência relativa. O que eu fiz somente o gráfico, isso aqui já é o suficiente para responder a questão. Não precisa ser algo extremamente bem feito, mas tem que ter essa ideia, tem que ter esse perfil aqui. Se não tiver esse perfil aqui, o que você fizer não corresponde a um gráfico de parede, ok? Próximo ponto aqui, perceba que o gráfico ficou muito similar aqui ao que a gente tinha feito. Quando a gente faz no Excel, a linha ela fica dessa maneira, tá? Então por isso que fica assim, tá? Mas tanto faz você fazer assim, fazer do outro jeito. O importante é fazer o gráfico. Então o próximo aqui, fluxograma, a gente trabalhou Ishikawa. Ishikawa é basicamente você colocar o grupo do 6M. A gente trabalhou com Ishikawa dentro de sala de aula, a maioria das pessoas acertaram, então não vejo muita necessidade de revisar isso daqui, ok? Basicamente você vai pegar os problemas que existem em um certo local e vai agrupar esses problemas nesses 6M: máquina, meio ambiente, materiais, mão de obra, método, medida. Então você vai ir colocando cada um no seu respectivo agrupamento. Se não tiver esse formato aqui, não serve.
tem que estar nesse formato, colocando cada um dos 6M aqui. Você tem que lembrar quais são os 6M, coloca ele aqui. O formato do design da carta do Ishikawa em si não importa não. Se você fazer ele torto, retinho, bonitinho, bem dimensionado, não importa. O que importa, eu quero que você agrupe as causas nos seus respectivos subgrupos aqui do 6M, né? Meio ambiente, materiais, máquina e tudo mais. E é simplesmente isso. Histograma, gente, uma coisa que parece que muita gente não conseguiu assim captar da questão do histograma é que ele serve para medir a frequência absoluta das coisas. Então vamos supor que eu tenho um problema aqui, ó. Tem um problema, vamos escolher isso aqui do campo. Quantas vezes que ele aconteceu, esse problema aqui de número 58, né? Vamos só imaginar aqui, pegando aqui essa medida que eu tenho aqui, que está aqui em 58, quantas vezes ela apareceu aqui no meu processo. Aí esse histograma vai medir isso, quantas vezes eu vim aqui olhar, vai dar aproximadamente 5 vezes. Então quantas vezes essa medida de 49 apareceu? 49 apareceu 12 vezes. E assim eu vou fazendo a medição do meu processo. Ele vai me mostrar ao final do histograma qual é a maior frequência, quais são as menores e como que está a distribuição. Se ela está parecida com a distribuição normal, se ela está centralizada ou não. Nesse caso aqui você percebe que eu tenho uma curva normal e essa distribuição ela está descentralizada. Percebe que ela está aqui mais próxima da parte inferior da curva normal aqui, ó. O processo está muito deslocado para a parte de baixo. A média dele está muito deslocada, não está muito bacana, né? Então a mesma coisa para quando eu tenho um processo assim. Perceba que aqui eu tenho um buraco aqui, bem na zona onde deveria ficar a minha curva normal. A curva está deslocada aqui mais para a esquerda, igual vocês podem ver. E aqui eu tenho os limites inferior e superior de especificação. E olha quantas peças que estão fora dele. Sendo que a maioria está mais na região aqui do limite inferior de especificação. Significa que meu processo está tendendo a produzir ou a ter medições, pressão, temperatura, volume, seja qual for a medição, mais próximo aqui do limite inferior. O ideal é que tivesse centralizado, porque aí eu estaria mais próximo do meu valor ideal, né? Esse aqui foi o que caiu na prova e na APA. Basicamente eu tenho aqui meu limite inferior de especificação, superior de especificação. Olha como é que está a curva. Se eu fosse pegar esse gráfico aqui e jogar ele aqui no Python, olha como é que está a curva dele. A curva normal correta deveria ser essa daqui, ó. Ok? Mas olha como é que essa curva que eu tenho aqui, ela tá. Perceba que ela tá deslocada, tem um deslocamento aqui, ó. Ok? Então eu estou tendendo a produzir mais peças aqui mais para o limite inferior do meu processo. No que isso impacta? O valor ideal é o valor de 301, é esse valor aqui, ó. Esse aqui é o meu valor ideal, beleza? Olha o distanciamento que eu estou dele do meu valor ideal. Eu estou produzindo mais nessa região daqui, estou produzindo mais para cá, ok? Vou tirar esse preenchimento aqui. Estou produzindo mais para cá, ao invés de eu produzir aqui mais nesse ponto daqui, que é o ponto mais ideal. Então meu processo está muito deslocado. Isso significa que eu estou tendendo a produzir para o limite inferior. Vou ter mais peças fora do limite de especificação, ok? E isso vai fazer com que o meu processo não tenha uma eficiência muito boa. Então quem respondeu na prova que esse processo está eficiente, porque a maioria das peças está dentro do limite dentro dos limites inferior e superior de especificação, está errado. Tá errado, porque apesar de ter a maioria sim aqui dentro em termos de valores, a curva ela está deslocada. Olha só, a curva ela tá para cá, ela tá mais para cá, ó. Ela tem um deslocamento para essa região, então tá mais próximo de produzir para cá. O processo está ineficiente, o processo tá tendendo a ter mais peças aqui, ó, fora do meu limite de especificação inferior. Ah, mas teve aqui também fora, sim, teve, mas você querer comparar essa frequência com essa daqui, não tem como. A frequência aqui é muito maior do que aqui. Então acaba que eu estou tendendo a produzir mais fora do limite inferior do que do limite superior.
Por isso que eu estou produzindo, por esse fato é que eu constato que eu estou produzindo mais próximo do limite inferior de especificação. Meu processo está ineficiente, ok? Então, voltando aqui lá, olha esse exemplo que eu tenho aqui. Olha esse processo como é que tá. Então, se eu pegasse ele aqui, eu vou pegar ele e colocar aqui no Python. Então perceba, olha como é que tá esse processo aqui, ó, essas medições. Foram feitas essas medições aqui, elas provêm. Oxi, não fica aqui bacaninha não. Essas medições, elas provêm aqui do peso de alguns bebês quando eles nascem. E o ideal, vamos supor que o ideal é que a criança ao nascer ela pese em torno de, sei lá, 3.000 gramas, né, no caso aqui, até aqui em torno de 4.000 gramas. O que está acontecendo nessa região aqui, ó? Percebam, a curva, o ideal dela seria estar nessa região aqui assim, ó, com uma variação mais baixa, né? O ideal seria a curva estar aqui, ok? Olha onde é que a curva está. A curva está deslocada mais para o limite inferior de especificação. Então perceba aqui, ó, que eu tenho um deslocamento para essa região daqui. Por isso que eu tenho uma frequência tão grande de bebês nascendo abaixo do limite inferior de especificação, ou seja, abaixo do peso ideal. Eu tenho uma frequência considerável de bebês aqui que está nascendo abaixo desse valor ideal. E essa frequência que eu tenho aqui, ela é uma frequência muito alta, porque os bebês estão tendendo a nascer com menos peso. É um problema. Através do histograma eu consigo identificar isso daqui. Eu percebo que o histograma me dá essa possibilidade de eu conseguir identificar esse processo. Então eu tenho um deslocamento aqui para o limite inferior de especificação. O processo está eficiente. O processo, vamos imaginar que o processo que nós estamos tratando aqui seria o pré-natal de hospitais, por exemplo. Eu quero medir a eficiência do pré-natal do hospital. Vamos ver com quantos quilos cada criança está nascendo, pegando o valor aqui em gramas, o histograma se mostra dessa maneira. Opa, está ineficiente, porque está tendendo, apesar da gente estar fazendo o pré-natal aí, mas ele não está sendo muito bom, porque as crianças estão nascendo abaixo do peso ideal, muitas fora daquilo que é realmente o aceitável, esse limite inferior que é aceitável o processo, então não está muito legal, ok? Outro ponto, gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão mede a correlação entre uma variável e outra. Então aqui eu tenho duas variáveis. Vamos imaginar que essa variável aqui, ó, seja, por exemplo, a altura. Esse aqui seja o peso, ok? Então aqui mede a altura de alunos de uma determinada turma da faculdade, aqui mede o peso deles. Vocês percebem que através do gráfico eu vou pontuando. Esse aluno aqui, por exemplo, esse aqui está nesse ponto, ele tem que altura? A altura de 1,40 m. E qual o peso dele? O peso dele, se a gente for puxar para cá no plano cartesiano, vai ser em torno de 61 kg. Então, se você for pegando essa relação toda, você vai vendo que ele está tendo uma tendência positiva, ok? Uma tendência positiva. Deixa eu copiar esse gráfico do Python para a gente trabalhar com ele. Está tendo uma tendência positiva aqui, beleza? De quanto maior aqui a minha altura, beleza? Deixa eu fazer de novo aqui. Quanto maior a minha altura, maior está sendo aqui, maior tende a ser aqui o meu peso. Então a altura ela está aumentando e o peso também está aumentando
numa determinada proporção, ok? Então é aquela ideia que a gente chama de correlação positiva. Então eu tenho, quando eu aumento uma variável, a outra tende a aumentar também. Só que qual é a correlação entre os dois? A gente tem que entender que tem que existir uma correlação, né? E esses gráficos conseguem demonstrar isso. Perceba no próximo gráfico, ele mede aqui a relação entre despesas e vendas. Então perceba, olha, aqui está os valores de despesas com ações de divulgação, né? Então aqui eu tenho a divulgação de um determinado produto. Quanto mais ele vai sendo, quanto mais eu vou gastando nessa divulgação, ó, 10, 15, 20, 35, 20, 25, 30 mil, assim por diante, mais valores em vendas eu vou tendo. Olha, tá vendo que o gráfico ele tem uma correlação muito forte, ele tem uma inclinação. Agora, como é que eu percebo isso? Eu percebo pelo R quadrado. Olha o R quadrado, do 0,88, lembra? O R quadrado tem que estar, para ser uma correlação positiva, forte, bacana, tem que ser entre 70% e 100%. Então está entre 88%, uma correlação muito boa. Isso significa que para 88% dos dados, essa conclusão aqui de que o aumento de um aumenta a outra é uma conclusão correta, entendeu? Então, para 88% dos dados, o aumento na despesa das vendas realmente impacta em um aumento aqui aliás, o aumento nas despesas de divulgação, ele realmente tem um impacto aqui no valor real das minhas vendas. Então por isso tem uma correlação positiva aqui. Se esse gráfico ele estivesse dessa maneira aqui, pensando aqui, ó, ele estivesse assim, ele estivesse dessa maneira e os pontinhos aqui, e os pontinhos aqui, o que isso significaria? Significaria que quanto mais eu aumento as minhas despesas com divulgação, olha o que está acontecendo com as minhas vendas, elas estão, ó, diminuindo. Ok? Então quanto mais eu aumento essa aqui tende a diminuir. Ok? Então isso aqui seria um problema, porque, vamos supor que eu tivesse aqui dessa maneira aqui assim, ó. Ou seja, basicamente não muda nada. Quanto mais eu estou aumentando as minhas despesas, o que está acontecendo com minhas vendas? Estão simplesmente variando sem nenhuma lógica. Não posso nem dizer que está aumentando e diminuindo, seria um problema, porque eu estou investindo em despesa e as vendas estão aumentando. Tá vendo como isso aqui é aplicável até para quando eu vou perceber se os meus investimentos em marketing eles estão sendo coerentes ou não? Então isso aqui tem toda importância, tem que saber interpretar. Olha o R quadrado, está em 88%, significa que aqui eu posso afirmar com certeza que o aumento de uma variável vai aumentar em outra também. Se isso aqui tivesse abaixo, por exemplo, aí de 40%, não daria não. Entre 40% e 70% eu posso até afirmar alguma coisa, mas o melhor mesmo é acima de 70%, ok? Voltando aqui, a mesma coisa, esse aqui foi o relatório de notas do semestre passado que eu tinha feito, né? Eu percebi que para 47% da turma eu tenho uma tendência em, ao aumentar o número de faltas, diminuir as notas ao final do semestre, né? Então também foi outra relação. Esse aqui caiu na AP na prova. Vocês percebem que a linha ela tá com a inclinação para baixo, então aí você logo já entende, ó, quanto mais eu aumento o tempo de experiência, diminua aqui o tempo de atendimento. Aí teve gente que colocou, isso porque quanto mais experiente a pessoa o atendimento dela melhora, aí Gente, eu queria que vocês analisassem o gráfico, só isso. Então, se você colocar questões lá subjetivas do que você acha, não importa. Gestão da qualidade você tem que ser exato, o mais exato possível. Então você tem que vir aqui, ó, olha o gráfico, tá tendo inclinação para baixo, tá, mas tá muito leve, não tá inclinação muito tangente mesmo não. Olha só, o tempo de experiência em dias aqui ele tá aumentando e o tempo de atendimento ele tá diminuindo, mas numa proporção muito pequena, a inclinação tá muito baixa. Aí quando você olha para os pontos, olha a dispersão dos pontos. Os pontos estão muito dispersos, eles não estão
acompanhando essa linha central vermelha aqui não. Então eles não estão tendendo a diminuir, realmente esse tempo de atendimento não está tendendo a diminuir como a gente esperava não. Aí você ainda olha para o R quadrado, dá 9,2%, aí você não pode dizer mesmo que tem alguma relação com a outra. A resposta correta dessa questão é não tem relação, porque primeiro o R quadrado está em 9,2%, muito baixo, correlação baixíssima. E olha a dispersão dos pontos do gráfico, eu não consigo concluir nada. Percebe que quando dá 100 dias, olha a variação. Tem gente aqui que atende muito rápido e tem gente que atende muito devagar, e entre um e outro tem vários pontos. Não posso afirmar nada em cima desse gráfico. Não é só você olhar a inclinação da curva, tá para baixo, beleza, não, você tem que pegar o gráfico todo, todas as informações, senão não adianta de nada. Então, e a última aqui, matriz Guth, gente, nem vou explicar porque foi algo muito simples, muito objetivo que a gente fez dentro de sala de aula. Mas só uma coisa que eu queria colocar para vocês: muita gente colocou aqui que a matriz Guth você se mede somando os valores. Não é somando, é multiplicando, e aí você acha cada um dos índices Guth. 3 vezes 2 vezes 3, 18, 4 vezes 4 vezes 3, 48, e assim por diante. Então é só esse ponto que vocês precisariam ver, ok? Carta controle, também muito simples. Tem um limite superior de controle, limite inferior de controle, e aqui a minha média, que é o valor central. Os meus pontos estão distribuídos dessa maneira. Eu simplesmente pedi para que vocês analisassem como é que está o controle estatístico desse processo. Como é que eu avalio se um processo está sob controle ou fora de controle estatístico? Se a gente olhar esse gráfico aqui, eu tenho um ponto fora do meu limite superior de controle. Se eu tiver algum ponto ou fora do limite superior ou do limite inferior de controle, o processo está fora do controle. Simplesmente isso. Perceba que eu tenho os meus limites superior de especificação e inferior de especificação. Olha para onde que a média está. A média está mais próxima do limite inferior de especificação. Significa que o meu processo está tendendo a produzir mais ao ponto mais abaixo do que é a minha especificação. Entendeu? Isso é uma coisa muito ruim. O processo está muito deslocado para essa região aqui de tolerância mais abaixo. Então, além de ter essa questão aqui do deslocamento dos valores, que está muito mais próximo aqui do limite inferior de especificação, eu ainda tenho um ponto fora do limite superior de controle que me dá aí um indício que o processo está fora de controle estatístico. Esse outro gráfico é a mesma coisa. Você vê que o processo vai andando, tem alguns pontos fora dos limites de especificação, tem um ponto fora do limite de controle, o processo está fora de controle. Você percebe que quando ele entra, ele começa a ficar fora de controle. Você percebe aqui que ele começa a desandar aqui para baixo, sai do limite de especificação, fica uma coisa assim extremamente ruim, né? Aqui é a matriz Guth. Olha esse histograma aqui, olha a curva normal aqui que ele tem aqui, mas olha os limites inferior e superior de especificação como é que estão. Tá muito aquém do que seria aí o ideal, né? Você vê que o processo em si ele está deslocado aqui para o limite inferior de especificação. Você vai onde é que a curva dele está, beleza? Esses índices aqui nós vamos trabalhar nessa aula ainda. Então, gente, por hoje era só isso mesmo. Aí eu peço que vocês estudem esse material aí, verifiquem tudo direitinho, tirem aí as suas dúvidas, repitam essa aula aí. Próximo material que eu vou mandar aí fazendo uma revisão de toda a prova, de cada uma das questões, e também vou falar um pouco daquela questão lá de dimensões da qualidade, ok? No mais, valeu, obrigado a todos, até mais.